A estrela mais perigosa do universo está viva, e ela provou isso em 2004. Há 50 mil anos-luz, um objeto invisível libertou um pulso de energia tão extremo que sobrecarregou satélites aqui na Terra. Conheça o Magnetar SGR 1806-20. Esta não é apenas uma estrela morta, é um dínamo magnético que pode rasgar os seus átomos. Fique até o fim para entender como a sua força magnética pode matar a longa distância e por que não estamos totalmente seguros. Um magnetar é uma estrela de nêutrons, com um campo magnético mais de 1.000 trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Para colocar em perspectiva, se o magnetar estivesse a metade da distância entre a Terra e a Lua, o seu campo magnético apagaria todos os cartões de crédito do planeta. Mas, se estivesse a milhares de quilômetros, a força magnética rasgaria as ligações químicas do seu corpo. Não é calor, não é radiação, é pura força magnética. É o objeto mais magneticamente intenso do universo conhecido. O nosso foco é o SGR 1806-20, localizado a cerca de 50 mil anos-luz na constelação de Sagitário. SGR significa repetidor de raios gama suave, Soft Gamma Ray Repeater. Estes objetos são instáveis. Os seus campos magnéticos não são suaves. Eles se torcem e acumulam tensão sob a crosta da estrela. É como ter uma mola super comprimida no interior de um diamante. A tensão aumenta até o inevitável. O pulso de radiação a 50 mil anos-luz de distância foi tão poderoso que atravessou a galáxia e atingiu o nosso planeta. Ele ionizou a nossa atmosfera superior, sobrecarregou os sensores de satélites e distorceu o campo magnético da Terra. Pela primeira vez na história, testemunhamos os efeitos de um magnetar no nosso próprio planeta. A boa notícia: a distância de 50 mil anos-luz foi suficiente para atenuar o pulso. A morte estava no limiar. O que teria acontecido se estivesse mais perto? Se estivesse mais perto, o pulso eletromagnético e o campo magnético extremo, trilhões de vezes mais forte que o da Terra em uma estrela de nêutrons típica, fritariam redes de energia, satélites, sistemas de comunicação e qualquer tecnologia baseada em eletrônicos. Em seguida, a radiação intensa destruiria rapidamente a camada de ozônio da Terra, deixando a superfície exposta à radiação ultravioleta mortal do Sol. A radiação e a subsequente interrupção atmosférica causariam mudanças climáticas drásticas e imediatas, tornando o planeta inabitável para a maioria das formas de vida, especialmente as mais complexas. Os cientistas calculam a zona de morte dos magnetares em cerca de 40 anos-luz. Se o SGR 1806-20 estivesse dentro dessa distância. E aqui está o detalhe: os magnetares não vivem muito. Os seus intensos campos magnéticos decaem rapidamente em apenas 10 mil a 100 mil anos, o que é um piscar de olhos em termos cósmicos. Isso os torna raros. Para cada 1.000 estrelas de nêutrons, espera-se que apenas cerca de 10 sejam magnetares. Mas isso ainda é o suficiente. É o suficiente. O campo magnético é tão poderoso que, mesmo quando o magnetar está silencioso, ele ainda afeta o seu entorno. Quaisquer planetas próximos, assumindo que existam, seriam constantemente banhados em radiação de alta energia. E se ocorresse uma erupção enquanto um planeta estivesse próximo, o resultado seria uma esterilização instantânea. Você não precisa de uma supernova.
Você não precisa de um buraco negro. Você só precisa de uma rachadura na crosta e o jogo acaba. É isso que torna os magnetares um tipo diferente de perigo. Eles não se anunciam com pulsos. Eles não ficam mais barulhentos com o tempo. Eles são como minas cósmicas sentadas no lugar, quietas, esperando. E se as condições se alinharem da maneira certa, eles detonam. Portanto, temos estrelas de nêutrons que giram rápido o suficiente para criar faróis artificiais. Temos magnetares que detêm o recorde dos campos magnéticos mais fortes no universo conhecido. E temos pelo menos um pulsar na nossa própria galáxia que está se equilibrando à beira do colapso. Mas vamos fazer a próxima pergunta lógica. Vamos trazê-lo para mais perto. Digamos que uma dessas estrelas de nêutrons, não importa se é um pulsar, uma viúva negra ou um magnetar em pleno desenvolvimento, de alguma forma fosse atirada na nossa direção. Talvez por uma explosão de supernova, talvez um empurrão gravitacional de outra estrela. O espaço é caótico e as estrelas de nêutrons são conhecidas por se moverem. Na verdade, algumas delas estão se movendo a velocidades superiores a 1.500 km por segundo, rápido o suficiente para deixar a galáxia inteiramente. Agora, imagine uma dessas estrelas, talvez até mesmo a PSRJ 0952-0607, de alguma forma se encontrasse dentro da órbita de Júpiter. Digamos que ela estacionasse a cerca de 500 milhões de milhas da Terra. Ainda é longe, certo? Júpiter está lá fora, sem problemas. Pense de novo. Primeiro, a gravidade. Mesmo a essa distância, a atração gravitacional de uma estrela de nêutrons tão massiva começaria a perturbar as órbitas dos planetas próximos. Júpiter, Saturno e até mesmo Urano poderiam sofrer desvios orbitais. Com o tempo, as suas trajetórias se desestabilizariam, criando um caos gravitacional que goteja para dentro, em direção à Terra. Depois vem a radiação. Um pulsar como o J095, 2-0-607, não fica parado em silêncio. Ele emite 2 feixes de radiação de alta energia dos seus polos magnéticos. Feixes feitos de raios X, raios gama e partículas carregadas. Se a Terra estivesse no caminho de um desses feixes, estaríamos em sérios apuros. O nosso campo magnético ofereceria alguma proteção por um tempo, mas a intensidade acabaria por sobrecarregá-lo. A camada de ozono seria a primeira a desaparecer. Sem ela, a radiação ultravioleta solar começaria a esterilizar a superfície e não pararia por aí. A exposição constante a partículas de alta energia começaria a quebrar ligações moleculares na atmosfera. Os satélites avariariam, o GPS seria perdido, as comunicações de rádio entrariam em colapso. O céu noturno seria inundado de luz não natural, e as auroras, aquelas luzes verdes dançantes perto dos polos, se espalhariam por todo o planeta, piscando sem parar como um aviso. E se for um magnetar em vez de um pulsar, bem, as regras mudam. Um magnetar não precisa girar 700 vezes para causar o caos. Tudo o que precisa é de proximidade. Se estivesse a apenas alguns milhares de quilômetros, a pura força do seu campo magnético começaria a puxar os elétrons nos átomos que compõem o seu corpo. Você nem veria isso acontecer. A estrutura do seu corpo simplesmente se dissolveria. Não por calor, não por radiação, apenas pela força magnética pura. E mesmo que você estivesse observando de longe, digamos da Lua,
a vista não seria muito melhor. A Terra começaria a se deformar, não de uma vez, mas lentamente. As marés enlouqueceriam, a crosta poderia mudar. Os vulcões despertariam do estado de dormência à medida que a pressão por baixo se acumula. Terremotos se propagariam pelos continentes à medida que as tensões gravitacionais aumentam. Eventualmente, a própria atmosfera poderia ser arrancada, levada para o espaço pela pressão da radiação e interferência magnética. Os oceanos ferveriam e depois evaporariam. A superfície seria carbonizada. A vida desapareceria. Não em séculos ou décadas, mas em horas. Nesse ponto, a gravidade dominaria completamente. As órbitas planetárias colapsariam para dentro. O próprio Sol entraria em espiral em direção ao horizonte de eventos e desapareceria. E esse é o fim da história. Ora, obviamente, a probabilidade disso acontecer é extremamente baixa. Estrelas de nêutrons são rápidas, sim, e poderosas. Mas o espaço é vasto. A maioria delas viaja pela galáxia em isolamento. E embora existam algumas centenas de milhões na Via Láctea, as chances de uma vagar para o nosso quintal são menores do que ganhar na loteria todos os dias durante o próximo século. Mas esse não é realmente o ponto. O ponto é que esses objetos existem. Eles são reais e não são raros. Estão espalhados por toda a galáxia, alguns girando mais rápido do que qualquer máquina feita pelo homem. Alguns brilhando com feixes invisíveis de radiação mortal. Alguns com campos magnéticos fortes o suficiente para destruir planetas sem nunca os tocar. E alguns deles, de alguma forma, têm planetas próprios. Felizmente, o magnetar mais próximo conhecido está a cerca de 8.000 anos-luz de distância, e o SGR 1806-20 está a 50.000. O espaço, mais uma vez, é o nosso escudo. A nossa sobrevivência de 2004 não foi sorte. Foi o resultado da vasta e protetora distância cósmica. Suas explosões mais potentes são ainda mais raras. Mas o evento de 2004 serve como uma prova. A força magnética no universo é um perigo tão letal quanto a gravidade de um buraco negro. O magnetar SGR 1806-20 nos deu um susto cósmico e provou que a força mais invisível do universo é uma das mais mortais. Você achava que os buracos negros eram o topo da cadeia alimentar? Qual desses fenômenos extremos você acha mais aterrorizante? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você se fascinou por este monstro magnético, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para mais ciência espacial. Obrigado por viajar conosco até o coração da galáxia.